Olá, vamos conversar sobre um assunto que, nossa, causa muita angústia e uma baita confusão para muita gente. A tal da maldição hereditária. Será mesmo que os erros de gerações passadas podem, de alguma forma, prender a gente espiritualmente hoje? Vamos mergulhar fundo no que a Bíblia diz para a gente descobrir o que o Evangelho tem a nos revelar sobre isso. Essa é a pergunta que não quer calar, não é verdade? Quanta gente já não ouviu aquelas pregações que dão um frio na espinha ou leu livros que fazem a gente olhar para o nosso passado com desconfiança? Essa ideia de estar amarrado num ciclo familiar ruim por uma força oculta é aterrorizante. Então vamos direto ao ponto, sem rodeios. E a resposta, olhando para a obra completa, finalizada de Cristo, é um não bem alto e libertador. Quem está em Cristo não vive debaixo de nenhuma maldição hereditária. E agora, a gente vai construir junto, passo a passo, porque essa é a verdade do Evangelho. Ok, para a gente desmontar essa crença, primeiro a gente precisa entender de onde ela veio. Qual é a base bíblica que deu origem a toda essa doutrina? Bom, a resposta nos leva direto para a Antiga Aliança. E aqui está o versículo-chave, que faz parte dos 10 mandamentos. Lendo assim, de forma isolada, parece bem claro, né? Deus visitando o pecado dos pais nos filhos. Foi exatamente este texto, tirado do seu contexto maior, que acabou virando o alicerce para todo esse ensinamento sobre maldição hereditária. Mas agora o contexto. E isso, gente, é crucial. Essa declaração não era uma lei espiritual eterna para toda a humanidade, de jeito nenhum. Era parte de um pacto específico, condicional, a antiga aliança que foi feita com a nação de Israel. Era um sistema baseado em leis, em obediência e nas consequências diretas. Entender isso muda o jogo completamente. E o mais impressionante é que a gente nem precisa esperar o Novo Testamento para ver Deus refinando essa ideia. A própria Escritura, ainda na Antiga Aliança, começa a corrigir essa interpretação mais fatalista. O próprio Deus começa a mudar o foco, da responsabilidade do grupo para a responsabilidade de cada um. Olha só isso. O profeta Ezequiel é direto ao ponto, estabelecendo um princípio de responsabilidade pessoal que é radical. Cada um responde pelo seu próprio pecado. Simples assim. O filho não carrega a culpa do pai, nem o pai a do filho. Deus estava, aqui, desfazendo essa noção de uma culpa herdada automaticamente. E aqui o Jeremias usa uma metáfora muito forte, um ditado popular da época, para anunciar o fim de uma era. Ele diz que esse ditado, que culpava uma geração pelos erros da outra, ia ser aposentado. Chega de transferir a culpa. É a promessa de uma forma totalmente nova de se relacionar com Deus. E aqui está a conexão que a gente não pode perder de vista de jeito nenhum. Essa profecia de Jeremias não é um pensamento aleatório. Ali, no mesmo capítulo, ela serve como uma introdução para a promessa da nova aliança. Ou seja, superar a culpa herdada está no coração da transição do antigo para o novo pacto. Agora sim, vamos para o clímax da história, o ponto onde essa questão é resolvida de uma vez por todas. Se a antiga aliança trazia a maldição da lei para quem desobedecia, a nova aliança apresenta a solução definitiva, completa em Cristo. Este versículo é a resposta final. Repare bem, ele não diz que Cristo nos deu uma fórmula para quebrar maldições. Ele diz que Cristo nos resgatou da maldição. E como? Se tornando a própria maldição no nosso lugar. Ele não nos entregou uma ferramenta para lutar. Ele removeu o campo de batalha inteiro. A raiz do problema foi arrancada. Então a diferença é gritante. A ideia de quebrar maldições nos prende numa luta sem fim, que depende da nossa força, das nossas palavras, dos nossos rituais. Já a verdade do Evangelho nos liberta, porque a maldição foi encerrada, acabou. É um fato consumado, um evento histórico que depende unicamente da obra perfeita de Jesus. E as consequências de não acreditar nisso são seríssimas. Se a gente ainda precisa ficar quebrando maldições hereditárias, estamos dizendo, talvez sem perceber, que a obra de Cristo na cruz foi incompleta, que o sangue dele não foi poderoso o suficiente, que a nova aliança não é tão nova assim. E, o que é pior, que a nossa palavra tem mais poder para libertar do que a própria cruz. Certo, mas aí vem a pergunta prática. Ok, se não existe maldição, por que o vício em álcool, os divórcios, a pobreza ou a raiva parecem se repetir na minha família? Essa é uma pergunta excelente, e a Bíblia tem uma resposta muito clara para isso. Uma resposta que não é mística, mas é bem real. Exatamente essa é a questão. Vamos reformular o problema. Não estamos mais procurando um demônio para expulsar ou uma maldição para anular. A gente está buscando entender a causa real desses padrões que de fato se repetem em tantas famílias.
E a resposta não é uma maldição espiritual, mas sim uma herança natural. Não se trata de um demônio familiar, mas de comportamentos que a gente aprende. Não é uma punição de Deus, mas o impacto do ambiente onde a gente cresceu. E por isso mesmo a solução não é um ritual de quebra, mas um processo de cura, de sabedoria e de renovação da nossa forma de pensar e de agir. E a Bíblia tem um nome para essa herança de padrões e tendências naturais. É a carne. A carne não é um demônio. São os hábitos, as mentalidades, as reações automáticas que a gente herda e aprende com a nossa criação. E o Evangelho nos dá poder para andar no Espírito e superar a carne. Não com o exorcismo, mas com a renovação da mente. E tudo isso nos leva à conclusão gloriosa. O Evangelho não é sobre ficar gerenciando maldições ou lutando batalhas que Cristo já venceu. É sobre tomar posse e viver na liberdade total e completa que Ele conquistou por nós lá na cruz. Então, para ficar claro como a luz do dia, em Cristo não existe maldição hereditária. O conceito de demônio familiar não é bíblico. Não existe nenhuma necessidade de fazer rituais de quebra espiritual. Por quê? Porque na cruz, tudo, absolutamente tudo, foi encerrado. Ponto final. Essa é a nossa nova identidade. E uma nova criação não carrega a bagagem espiritual da antiga. As coisas velhas, incluindo qualquer suposta maldição ligada à lei ou à família, já passaram. Em Cristo, o histórico espiritual é zerado. Tudo se fez novo. No fim das contas, a gente percebe que a doutrina da maldição hereditária pertence ao sistema da lei, que opera pelo medo e mantém as pessoas presas ao controle religioso. O Evangelho, por outro lado, é a proclamação da liberdade, da graça, de uma obra totalmente consumada por Cristo. São dois sistemas opostos. E aqui fica a reflexão final. A verdade é que a liberdade já foi conquistada e já foi garantida. A questão não é mais como quebrar a maldição. A pergunta agora é: a gente tem vivido na realidade dessa liberdade que já é nossa? A obra está feita. Cabe a nós crer e caminhar nela.